Olá, sou a professora Noêmia de Carvalho Garrido, formada em Pedagogia pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, mestrado em Educação Sociocomunitária pelo Centro Salesiano de Americana Unisal, doutorado em Ciências da Educação pela Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro, em Portugal, membro do grupo de pesquisa GEPLAGE da UFSCar de Sorocaba, tendo como coordenador o professor Paulo Gomes Lima. Sou professora de Educação de Jovens e Adultos em Campinas. Fui professora do Centro Profissionalizante CEPROCAMP em Campinas. Fui professora no ensino fundamental de 1ª a 4ª e de 5ª a 8ª no estado. Fui diretora de unidade no FUMEC, Fundação Municipal para a Educação Comunitária em Campinas, e coordenadora também pela Fundação Municipal durante 12 anos. Agradeço por poder participar desse primeiro colóquio sobre Políticas, Gestão e Educação pela Universidade Federal de Sorocaba, apresentando a pesquisa o Conselho Municipal de Educação de Salto de Pirapora, Qualidade, Gestão Democrática e Participação na Percepção dos Conselheiros. Participaram dessa pesquisa as professoras Viviane da Silva Silveira, Isabel de Carvalho Gonçalves Dias em memória e Ruth de Carvalho Angelini. Salto de Pirapora situa na região metropolitana de Sorocaba. O município de Salto de Pirapora está localizado a 121 quilômetros da capital paulista, na região sudeste do estado de São Paulo. Essa pesquisa ela trata de uma terceira etapa de pesquisa sobre o Conselho Municipal de Educação no município de Salto de Pirapora, que compreende um dos 9 municípios da região metropolitana de Sorocaba. O objetivo dessa pesquisa é de discutir e analisar a percepção dos conselheiros do Conselho Municipal de Educação de Salto de Pirapora quanto à concepção de qualidade, gestão democrática e participação. A metodologia que utilizamos na pesquisa foi de abordagem qualitativa, utilizando as entrevistas semi-estruturadas e documentos administrativos. O caminho trilhado nessa pesquisa foi de coleta de dados, transcrições das entrevistas, categorização e análise da pesquisa. A pesquisa teve algumas etapas. A primeira foi o critério de seleção. Um dos critérios estabelecidos foi a escolha de 2 conselheiros que participaram da elaboração do Plano Municipal de Educação de Salto de Pirapora. Depois foi a entrega da carta de apresentação e o termo de consentimento livre de esclarecimento. Esses são procedimentos indispensáveis como ética do trabalho acadêmico. Outra etapa foi com relação à escolha dos conselheiros. Foram escolhidos 9 conselheiros titulares do cargo, convidados para dar entrevistas. Um deles se recusou a participar. 2 deles nós não conseguimos obter o contato. Apenas 6 participaram ativamente das entrevistas. Foram realizadas as entrevistas com locais e horários escolhidos pelos conselheiros. 4 delas foram no mesmo local de trabalho, 2 na Secretaria Municipal de Educação de Salto de Pirapora. As entrevistas tiveram duração mais ou menos de 30 minutos cada uma, e a maioria foi individual. Apenas 2 foram dadas ao mesmo tempo, por conta deles trabalharem no mesmo local, na escola. E a terceira etapa da entrevista, nós consideramos que as entrevistas foram gravadas e posteriormente seria transcrita na íntegra. Então, o roteiro de caracterização dos respondentes solicitava informação pessoais simplificadas das áreas de atuação
e formação educacional desses conselheiros. Por quê? Para que a finalidade de que, para a gente compreender qual era a afinidade que esses conselheiros tinham com relação à participação no conselho. Então, o que predominou? Predominou a área de ciências humanas, um da área de ciência biológica e um que não possuía formação no nível superior. Dois deles possuem especialização e um deles mestrado. Diante dos aspectos estruturais da pesquisa, o trabalho se sentou sobre a demanda de 5 eixos que compreendemos fundamentais para o trabalho dessa pesquisa. O primeiro eixo diz respeito ao Conselho Municipal de Educação e à qualidade socialmente referenciada. Na fala dos respondentes ficou claro que, como não existe um conselho definido nas normativas, que o assunto ainda não tinha sido discutido pelo grupo. E ele diz que, assim, não é um assunto conversado quando se reúne o conselho sobre o que é qualidade e o que a gente espera da qualidade da educação para Salto de Pirapora. Geralmente tem as deliberações do dia, embora eles tenham se declarado como membro novo no conselho. Um segundo eixo diz respeito à gestão democrática e à participação no Conselho Municipal de Educação. Na fala da maioria dos respondentes, percebemos que ainda é muito cedo para se saber e fazer uma definição acerca do princípio da gestão democrática. No entanto, o respondente que teve experiência maior de ter participado na elaboração do Plano Municipal de Educação em Salto de Pirapora, ele relata que a gestão democrática não acontece, que o conselho não é algo natural, espontâneo, mas que é obrigado a existir, considerando a existência da criação do Conselho Municipal de Educação. Um terceiro eixo diz a respeito de o Conselho Municipal de Educação e instrumento de gestão democrática. Refletindo sobre essa questão, o Conselho é um órgão público de interesse público, integrante da sociedade, com o compromisso de garantir a ampla participação da população. Um Conselho de Educação é, antes de tudo, um órgão público voltado para garantir, na sua especificidade, um direito constitucional da cidadania, segundo o CURI, 2006, página 41. Percebemos que o Conselho Municipal de Educação de Salto de Pirapora ainda não possui estrutura e autonomia, que os conselheiros não têm argumentos relacionados às várias questões e que a pauta já chega pronta para eles. No quarto eixo, diz o Conselho Municipal de Educação e Estratégia da Gestão Democrática. Para Paro, 2001, a participação democrática não se dá espontânea, é um processo histórico de comunicação e de construção coletiva. É preciso investir em um mecanismo institucional a fim de possibilitar e estimular práticas participativas. Luke, em 2009, ele diz: promover o princípio da gestão democrática, compreender a participação efetiva de todos os professores e de toda a comunidade escolar, o que assegura a qualidade de ensino. E a Constituição de 1988, a LDB, determina a gestão democrática como um princípio em forma de lei. E a gente percebe que a participação da comunidade de Salto de Pirapora, ela não é ouvida. Um quinto eixo diz: Conselho Municipal de Educação, solicitações de gestão democrática. Com base nas respostas que obtivemos dos respondentes, no tocante às percepções quanto à atuação do referido Conselho Municipal de Educação, sua autonomia, participação da sociedade e atenção às demandas sociais, foi possível notar que não se dá devida atenção a algumas solicitações de enfrentamentos, a fim de que se concilie com consistência e cumpra seu papel de modo mais atuante. E para finalizar, diante de todas as questões aqui levantadas, considerando que
A gestão democrática, como princípio orientador do Conselho Municipal de Salto de Pirapora, ainda é um objeto em construção. A dimensão da compreensão de um sentido participativo e significativo para a comunidade está muito difuso. Um dos desafios mais urgentes a ser trabalhado é a passagem da consciência ingênua para a construção de uma consciência reflexiva, pois a história se constrói do caminhar e com o caminhar. O grupo, nem mesmo sendo recente, deve estar atento de que precisa comunicar com a comunidade local para saber as necessidades educacionais do município, legitimar a voz e a representação por meio de um processo democrático e participativo, chamar a comunidade com maior abertura e divulgação das reuniões existentes, que os membros do Conselho devem ter conhecimento das suas funções no Conselho Municipal de Educação e ter um efetivo acompanhamento do Plano Municipal de Educação pelo Conselho, ter encontros mais frequentes entre uma reunião e outra, e, como colegiado, o Conselho deve desenvolver um trabalho efetivo com a comunidade, com pauta antecipada, com as necessidades e indicativo das demandas da cidade. E a comunidade deveria ser chamada de forma mais expressiva e estimulada a participar dos temas tão importantes para a elaboração da educação no município de Salto de Pirapora.